Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Donald Trump ainda não tomou posse, mas já esteve em conversas com a presidente mexicana para regular a situação atual da imigração e, aliás, mostrou-se bastante satisfeito com os resultados dessa conversa e, pelos vistos, foi recíproco por parte da presidente mexicana. Vamos então ver que progressos foram estes, o que é que efetivamente foi falado, o que é que foi tornado público, e Donald Trump já anda a trabalhar para cumprir uma das suas promessas, que é tratar da situação da imigração. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: Trump anuncia progressos na luta contra a imigração ilegal após a conversa com a presidente mexicana. Trump vangloriou-se do impacto das suas ameaças tarifárias dramáticas, enquanto a presidente mexicana sublinhou os atuais esforços do México para gerir a imigração e combater o contrabando de fentanil, que é uma droga que tem tido alguma preponderância nos Estados Unidos da América e que tem tido, obviamente, efeitos nefastos para o povo norte-americano. Temos o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou uma vitória na luta contra a imigração ilegal através do México depois de uma conversa com a presidente mexicana. Trump afirmou que tinha conseguido o avanço com a homóloga mexicana depois de ter ameaçado impor direitos aduaneiros maciços sobre importações mexicanas. No entanto, a presidente mexicana sublinhou que o seu governo tem gerido a migração de forma independente e não tem qualquer intenção de fechar as suas fronteiras. Bom, Donald Trump também não tem intenção de fechar as fronteiras, atenção. Agora, as regras são para todos. Sejam elas da imigração, sejam elas do comércio, sejam elas de qualquer atividade comercial, as regras são para todos. E se as regras são para todos, têm todos que as cumprir. É tão simples como isto. Sejam imigrantes, sejam nacionais. Depois, obviamente que não podemos fingir que a imigração ilegal, ao contrário do que é dito por muita esquerda, é uma coisa que é aceitável e que não deve ser combatida, aliás, deve ser legalizada. Portanto, o prémio que nós damos a um imigrante ilegal é a sua legalização. Foi boa, essa medida foi muito interessante, efetivamente. A discussão surgiu na sequência das ameaças de Trump de impor tarifas aduaneiras ao Canadá e México como parte do seu esforço mais alargado para combater a imigração ilegal e o tráfico de droga. Trump disse que a presidente mexicana tinha concordado em parar a imigração através do México, mas a líder mexicana foi às redes sociais para esclarecer a sua posição, afirmando que o México está a tratar das caravanas de imigrantes e descrever a troca como uma excelente conversa. Portanto, pelos vistos, a líder mexicana também mostra alguma vontade de colaborar com o controle da imigração, porque eu acredito que a presidente mexicana também não queira que efetivamente os mexicanos entrem ilegalmente nos Estados Unidos da América só porque sim, à sua boa vontade, e portanto eu acredito que nenhum país queira isso e portanto as coisas faladas acredito que podem ser resolvidas de forma voluntária. Reiteramos que a posição do México não é fechar fronteiras, mas construir pontes entre governos e entre povos, que me parece o mais adequado, sem dúvida nenhuma. Trump encarou a conversa como uma vitória, afirmando que a sua conta social Truth, que tinha efetivamente fechado a nossa fronteira sul e que tinha sido uma conversa muito produtiva. O impacto do anúncio inicial de Trump sobre as tarifas repercutiu-se nos mercados financeiros, um sinal de que, mesmo que não sejam implementadas, Trump pode garantir aos seus apoiantes que a mera ameaça de as impor é uma ferramenta política eficaz. Meus caros, eu acho que efetivamente as coisas podem ser tratadas no diálogo. Eu acho que as pessoas não precisam de ser forçosamente postas num avião e todas enviadas para outra zona. Eu acho que as coisas podem ser tratadas em primeiro lugar pela via diplomática, falar com os presidentes dos países, combinar alguns retornos de pessoas que estão lá ilegalmente, fazer algumas deportações de forma adequada. Muitas delas serão voluntárias, até porque algumas pessoas, e isso já foi visto em algumas revistas, em algumas notícias, artigos que eu já vi por essa internet fora, pessoas que queriam até voluntariamente voltar ao seu país, mas que não têm recursos para o fazer, e portanto pode-se fazer em primeiro lugar de um ponto de vista mais voluntário, de um ponto de vista diplomático, que seguramente conseguirá efetivamente diminuir muita da imigração ilegal, mas efetivamente se houver a necessidade mais tarde de fazer algumas deportações forçosamente por causa da situação de ilegalidade, eu acho que essas coisas também não devem ser evitadas se forem necessárias. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Eu acho que se em primeiro lugar se falar com os presidentes e com os primeiros ministros de países onde estas pessoas possam voltar e falar primeiro e ver a situação das pessoas e depois sim tratar de alguma deportação que tenha que ser efetivamente forçada, na medida em que, bom, as pessoas entraram ilegalmente, desrespeitaram as regras nacionais e têm que sair, bom, primeiro tratar da parte voluntária, que eu acho que só por si já fará um bom avanço, e depois avançar então para a parte involuntária, que também acontecerá sem dúvida nenhuma, e resolver o problema da forma mais pacífica possível, porque a ideia também não é gerar guerras civis ou grandes tensões, a ideia é tratar da situação que tem que ser tratada, gerida de forma adequada
E, portanto, se a via diplomática resolver uma boa parte do problema, depois avança-se para a parte involuntária. Mas, em primeiro lugar, tratar-se pela via diplomática parece-me adequado. Há muitas pessoas que voluntariamente vão sair e as que estiverem em situação de ilegalidade e não saírem voluntariamente, saem de forma involuntária. É tão simples como isso. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Vamos chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.